Brasil está no pior lugar do ranking de mulheres na política, com apenas 9% delas em cargos legislativos ou executivos. Quais são as razões históricas da desigualdade? O que afasta ou impede a participação feminina nas eleições e na política? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Sirlane Maria Guimarães, da Vara Única da Comarca de Esmeraldas, cidade mineira da região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 6 anos e já passou por 3 comarcas, Pará de Minas, Igarapé e Esmeraldas, onde está há 4 anos. Doutora Sirlane, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos também 2 quadros, o Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da Faculdade de Pitágoras, me ajudarão a entrevistá-la. E no terceiro bloco, a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Iniciando a nossa questão aqui, doutora Sirlane, gostaria de pegar um gancho aqui da cidade da comarca, onde a senhora está atuando hoje, que pela primeira vez uma cidade mineira terá as eleições municipais 100% presididas pelas mulheres, a começar pela senhora. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu nomeei todas as mulheres presidentes de mesa, né, da comarca de Esmeraldas. Nós temos lá 137 sessões e todas serão presididas por mulheres. Estamos já na fase de treinamento das mesárias, né, dos mesários, inclusive das presidentes de mesa, que tem uma responsabilidade bem considerável, né, considerando que elas é que vão ser receptoras de votos, elas é que têm que tomar uma decisão imediata quando surgir qualquer problema, qualquer dúvida, elas também é que comunica, que aciona o juiz, né, no caso, a juíza eleitoral lá da comarca Esmeraldas, para poder dirimir algumas questões. Então, essa função é de extrema relevância para as eleições, né? Além disso, nós temos também o Ministério Público lá é representado por uma mulher também. A doutora Ana Tereza, promotora de justiça, também representada por uma mulher lá. E o que isso representa na avaliação da senhora? Isso foi resultado de alguma campanha publicitária da própria Justiça Eleitoral ou as mulheres estão tentando, querendo participar mais? Sim, com a reforma, né, a mini-reforma política, com a Lei 13.165, um dos objetivos dessa lei foi exatamente incentivar a participação feminina no mundo da política. E, como todos nós vimos na televisão, o TSE fez algumas campanhas, né, buscando incentivo, a sensibilização das mulheres na participação da vida política. Hoje o Brasil, a maioria é mulher, 50,7% do eleitorado de eleitoras, né? A maioria, em Minas Gerais, no Brasil e também em Esmeraldas. E também Esmeraldas. Então, só que a participação da mulher no cargo político é uma minoria. Então, o TSE, incentivando a participação, nós pegamos o gancho da ideia, né, e resolvi nomear todas as mulheres presidentes exatamente para poder destacá-las nesse papel tão importante para as eleições. Por outro lado, a gente também viu que, apesar dessa campanha, desse incentivo que a senhora também está aí reforçando, não houve na parte das mulheres uma resposta para as candidatas. Em Esmeraldas, por exemplo, são 4 candidatos a prefeito e apenas uma candidata a vice-prefeita. Isso também não... As mulheres... tem alguma coisa que afasta as mulheres? Eu acho que é uma questão mesmo... vamos dizer que a participação da mulher, né, como eleitora, que foi na década de 1930, está tendo uma evolução. Ainda é pequeno. Eu acho que ainda tem que ter bastante investimento nessa área, bastante incentivo. Eu acho que caberia, por exemplo, nessa reforma da política, caberia um maior incentivo para as mulheres participarem, os municípios, os partidos serem obrigados a fazer um ciclo de palestras, de encontros, para poder conscientizá-las. Daqui a participação delas é extremamente importante das decisões políticas tomadas no nosso país, inclusive em igualdade de condições com o homem, considerando que uma parcela, né, a maioria, já é composta de mulheres, é a nossa população. Então, eu acho que realmente a participação ainda é muito pequena, mas eu tenho esperança de que com essas campanhas, com esses incentivos, a participação da mulher melhore, né? Ela fica mais ativa na vida política. E esse equilíbrio é importante na hora de tomar as principais decisões do município, sem dúvida, né? Porque a sociedade ela é composta de homens e mulheres. Então, é necessária, sim, a presença da mulher na tomada de decisões, né? Especialmente num contexto que a gente ainda vive, que é o contexto dos preconceitos, da exclusão, da violência praticada contra as mulheres. Então, é muitíssimo importante para o fortalecimento da democracia
que a mulher participa. Eu acho que a plena cidadania feminina vai se dar no momento em que ela começar a participar do mundo das decisões políticas tomadas no nosso país, sem dúvida. Vivemos de alguma forma até um retrocesso, porque hoje o novo governo federal, após a destituição da mulher presidente, não tem nenhuma ministra em sua composição. Exatamente. Eu acho que, né, caberia sim uma nomeação de pessoas. Um reconhecimento disso. Reconhecimento. Né, mulheres são, né, e independente também, eu acho, dessa questão de ser mulher ou ser homem. Eu acho que as mulheres são competentes, têm mostrado aí um papel muito importante na sociedade, seja como chefes de família, né, no trabalho. Então, quer dizer, a mulher hoje é um destaque e merece essa valorização, sem dúvida. Não tem por que não fazer esse reconhecimento, né? Sim, sem dúvida. Doutora Silane, agora também, por outro lado, se o Legislativo, se o Executivo conta aí com pouca participação das mulheres, o Judiciário, ao contrário, elas estão tomando conta. Sobre esse assunto, eu gostaria que o senhor falasse no próximo bloco, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a baixa participação feminina das mulheres aí na política e nas eleições. A nossa entrevistada é a juíza Cirlane Maria Guimarães, da Vara Única da Comarca de Esmeraldas, cidade mineira da região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Cirlane, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito dessa participação, da presença das mulheres na vida pública, na política, enfim, se ela é baixa no Executivo e também baixa no Legislativo, onde aí há uma questão também um pouco subjetiva das escolhas, no Judiciário, ao contrário, a participação feminina está crescendo a cada ano. Sim, sem dúvida. Por quê? Essa diferença? A mulher, depois, né, que se destacou no mercado de trabalho, ela tem procurado realmente atuar nessas áreas, né, do judiciário principalmente. Nós temos um número muito grande de juízas, de promotoras de justiça, de defensoras públicas, pessoas que atuam, que são operadoras do direito, advogadas também. Então, a gente tem um envolvimento muito grande das mulheres nessa área, sim. O Poder Legislativo, talvez, por ser uma questão de candidatura, que a pessoa, né, a vida política, talvez ainda não chegou ainda nas mulheres, mas eu tenho esperança que realmente as mulheres venham a participar da vida política, mas, de fato, no Judiciário, a gente tem uma participação bastante representativa das mulheres, sim, sem dúvida. Apesar do machismo presente nas diversas e várias instituições brasileiras, o concurso público ali, pelo menos, né, ele é impessoal, digamos assim. Ele possibilita, né, essa igualdade, independentemente do sexo, né? Então, essa igualdade, ela permite realmente que a mulher se destaque e realmente alcance esses cargos importantes, né? Seja no Judiciário, até mesmo no Poder Executivo também. E também, né, na área privada também, as mulheres têm se destacado bastante, né, mesmo no setor de empresariado. Então, eu acho que a mulher realmente tem desenvolvido um papel muitíssimo importante na sociedade. Agora, na disputa eleitoral, você acha que a concorrência é desleal, injusta com as mulheres que têm uma dupla, tripla jornada para enfrentar, enquanto os homens ficam por conta da busca do voto, da captação do voto? Talvez sim, mas eu acho que quando a mulher se dedica, né, à participação da política e é uma candidata, eu acho que ela tem condições de concorrer em igualdade com os homens. Eu não acho que apesar da dupla jornada, como todos falam, né, que realmente exige maternidade, mas eu acho que hoje não. Hoje a mulher ela tem condição de ter uma estrutura e ela tem condição sim de concorrer e de participar da vida política em igualdade com os homens, sem dúvida. E por essa reforma da legislação, os partidos têm que reservar uma cota para elas? Hoje tem, pela Lei 3.165, hoje tem que do fundo partidário, 5% deve ser reservado no incentivo de criação e manutenção de programas que levem à participação da mulher. E uma das novidades também é que nessa reforma política, nas próximas 3 eleições, que é agora 2016, 2018 e 2020, o partido ele é obrigado a reservar no mínimo 5% e no máximo 15% dessa cota do fundo partidário para investir na campanha
no financiamento da campanha das candidatas mulheres. E então, 30% isso das vagas também pertencem a elas. Isso aí, né, já é a cota de gênero, né, então hoje uma eleição tem que ser 30%, no mínimo 30% e 70% de cada sexo. Né? Então, se for um partido das mulheres, nós vamos ter aí 30% de homens e 70% mulheres. Se for um partido só composto por homens, temos que ter 30% de mulheres e 70% de homens. Muito bem. Bom, eu vou ampliar nosso debate aqui, convidando os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Faculdade de Pitágoras, para me ajudarem a entrevistá-la. Por favor, a primeira pergunta. Eu gostaria de saber quais são os principais tipos de crime eleitoral. José Donizete, na minha opinião, os crimes eleitorais mais comuns ainda são a compra e venda de votos, que é previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, onde, sob a perspectiva da lei, tanto o candidato que compra o voto quanto o eleitor que vende o voto pode incorrer nesse crime. E o candidato, inclusive, se ele comprar o voto, né, ele pode ter o registro ou diploma cassado e ainda pode ficar inelegível por 8 anos. Outro crime bastante comum, que todos nós conhecemos, é a boca de urna. E a propaganda feita no dia da eleição. É terminantemente proibido, nenhuma propaganda pode ser feita no dia das eleições, seja por santinho, comício, carro de som. E se eventualmente feito esse tipo de propaganda, a pessoa pode responder por um crime de boca de urna e propaganda eleitoral feita no dia da eleição. E outro que eu acho muito comum também, que acontece durante as campanhas, é a calúnia, a injúria e a difamação, que geralmente acontece na pessoa do candidato, são crimes, são condutas praticadas contra a honra, e que tem a intenção de influenciar o eleitorado, né, de forma negativa. Na minha opinião, esses são os crimes mais comuns que a gente lida no dia a dia. Gostaria de saber qual o nível de segurança do processo eleitoral eletrônico. José Ricardo, primeiramente, cabe ressaltar que a Justiça Eleitoral, ela expõe as suas urnas eletrônicas em um ambiente controlado, que qualquer um pode fazer teste de segurança. E na Justiça Eleitoral são feitos testes públicos de segurança para testar o perfeito funcionamento das urnas. Então, são feitas auditorias prévias. Por exemplo, nós temos auditoria prévias, que é a chamada VPP, Verificação Pré-Pós. Nessas auditorias, no cartório eleitoral, algumas urnas são escolhidas de forma aleatória, é feita uma simulação de voto e a conferência dos resultados. Também temos a auditoria prévia, muito conhecida, que é a votação paralela. Às vésperas da eleição, o TRE faz um sorteio de algumas urnas aleatórias, que já estão preparadas. Ao invés de ir para a sessão eleitoral, elas vão para o TRE, onde é feito também uma simulação de voto e uma conferência de resultado. Todos esses processos são fiscalizados pelo Ministério Público Eleitoral, pela OAB e pelos fiscais de partido. Essas auditorias prévias servem exatamente para demonstrar a segurança da urna. E aliado a isso, nós temos que o TSE tem um controle exclusivo sobre o projeto das urnas. Depois de preparadas, as urnas recebem um lacre de segurança que é fabricado na Casa da Moeda. Todos os programas são assinados digitalmente pelo Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, pelas fiscais de partidos, o que impede qualquer alteração posterior. Nós temos uma coisa muito importante, as urnas eletrônicas funcionam como uma ilha, então ela não tem nenhum risco de ser atacada pela internet, porque ela é ligada tão somente na tomada elétrica, então não tem risco nenhum do ataque da internet. Outra coisa, antes da votação a gente imprime a zerésima, que atesta que dentro daquela urna não tem nenhum voto. E, posteriormente às eleições, a gente tira o boletim de urna, que comprova a quantidade de votos daquela urna, é afixado no local para dar publicidade. E na transmissão desse boletim de urna, também não tem risco nenhum de atingir a segurança dessa transmissão, porque qualquer coisa é detectável de imediato, qualquer ilicitude, qualquer alteração é detectada de imediato. Basta você conferir os dados da origem com os dados do destino. Então,
A urna Tá é bem monitorado, né, extremamente, doutora? muito bem, muito segura, não tenha Ok. dúvida. Quero agradecer, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Pitágoras que me ajudaram a entrevistá-la. E deixar uma questão para a senhora para o próximo bloco a Ok. respeito aí, então, é a primeira eleição da senhora, já que tem pouco tempo de magistratura, 6 Segunda anos, eleição, segunda eleição, terceira, né? na verdade. É. Primeira municipal, fiz uma Isso. estadual e agora a segunda E municipal. saber, a partir dessa experiência da senhora, qual é o tamanho do desafio que a senhora tem para as eleições deste ano e também falar sobre as principais mudanças na legislação. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre a baixa participação das mulheres na política, nas eleições, apesar das mudanças na legislação. A nossa entrevistada é a juíza Cirlane Maria Guimarães, que é da Vara Única da Comarca de Esmeraldas, cidade mineira da região metropolitana de Belo Horizonte, onde as eleições deste ano serão 100% presididas pelas mulheres. Doutora Cirlane, eu deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito do tamanho do desafio que a senhora tem lá em Esmeraldas para conduzir, presidir essas eleições. Sim. A senhora tem experiência já de 2 eleições, mas Isso. em função das mudanças, quais são os desafios que a senhora tem lá para essa empreitada aí? Mudou, né, com essa reforma eleitoral. Hoje a gente tem a questão do financiamento da campanha, né? Não é mais de empresas. Não é mais de empresas. Agora a pessoa jurídica é proibida de financiar a campanha. Somente pessoas físicas e assim mesmo no limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Outra mudança bastante Só a respeito significativa. dessa mudança, doutora, do financiamento, não há uma cultura, uma prática Não, brasileira de não, pessoa física patrocinar, financiar campanha de político, né? Ao contrário, a gente vê eleitor tentando vender o voto, entre aspas, e alguns, lógico, né? Nós não temos essa cultura realmente de pessoa física doando para partido, né? Para candidato concorrerem às eleições. O que a gente tinha anteriormente eram as empresas meio que sustentando essas campanhas. Então, é uma mudança de paradigma muito interessante e que a gente vai ter que esperar para ver se foi uma evolução ou se foi um retrocesso. Então, vamos ter que esperar. Em relação ao Caixa 2, por exemplo, isso pode... O Caixa 2 pode acontecer como aconteceu em outras eleições, mas eu acho que o Tribunal, né, a Justiça Eleitoral, está muito preparada hoje, principalmente com a prestação de contas, que vai ser toda informatizada, a fiscalização também, e nós vamos ter, assim, formas da prestação de contas, a gente conseguir fazer um batimento com os cadastros já existentes. Então, Receita Federal, Ministério tudo isso, Público. até Banco, Bolsa Família, todos esses cadastros vão estar disponibilizados, vamos fazer um cruzamento de dados. Então, o candidato ali na comarca, nós temos uma equipe, os servidores do eleitoral, é feita uma fiscalização, então, do tamanho da campanha, você vai conseguir ver se houve um excesso, uma extrapolação de limite de gasto, se O controle houve... é maior hoje, né? Exatamente. Então, a gente tem um controle, a prestação de... O Tribunal, a Justiça Eleitoral está preparada, sim, para fazer uma maior fiscalização, sem dúvida. Eu interrompi a senhora sobre outras mudanças, a senhora ia falar? Sobre outras mudanças que eu falei, né, que não é mais financiado pela empresa, por empresa, somente por pessoas físicas, se mesmo tem um limite de gasto de 10%. E outra mudança interessante foi a questão do... Tempo. Oi? Do tempo da campanha, que você ia falar? Do tempo e a questão do limite de gastos também. Sim. Que hoje Cada você partido... tem um parâmetro, o candidato a prefeito, a vereador, ele tem um parâmetro do ano passado, das eleições de 2012, em que há um limite de gasto. Então, ele não pode exceder esse limite de gasto. Então, hoje existe essa limitação. Qual que é o percentual? Vai ser... Depende do maior gasto declarado em 2012. Então, aí vai fazer uma proporção, acho que 70%, salvo engano, para poder, no caso de prefeitos, e para poder fazer essa limitação. E outra mudança importante foi a questão do tempo, né? Que um dos objetivos da lei, quando você vê lá no caput da lei, é reduzir os custos da campanha. Reduzindo o tempo, reduzindo os custos. Reduzir os custos. A campanha foi reduzida pela metade, os 45 dias de propaganda eleitoral que é permitida. Então, eu acho que é uma consequência lógica, na minha opinião, porque se você quer reduzir custos, automaticamente você tem que reduzir o período de campanha, né? Porque senão você vai estar encarecendo a campanha eleitoral.
Então, houve essa redução, houve uma diminuição do tempo de TV e rádio, foi diminuído em 10 dias. Então, teve sim considerável. Algumas propagandas, por exemplo, cavaletes, já não é mais possível, né? Mas a respeito desse tempo de campanha aí, redução do tempo, eu acho assim, não sei se a senhora concorda comigo, que isso dificulta menor tempo para que o eleitor compreenda, conheça os candidatos, as suas propostas e também dificulta o trabalho da Justiça Eleitoral, que tem que julgar uma demanda enorme de processo. Sem dúvida. E nesse pleito, a judicialização vai ser bem maior, exatamente porque a gente está com algumas questões que ainda não foram consolidadas pela jurisprudência, então realmente a judicialização vai ser maior. O tempo é muito curto, nós temos que trabalhar muito, mas eu acho que a gente está assim, equipado, estruturado, sem dúvida, a gente tem recebido o apoio do Tribunal Regional Eleitoral para poder, tudo transcorrer na normalidade. Se vai ser bom essa questão, igual você falou, do eleitor, a gente ainda vai ter que esperar para ver se vai ser, se vai ser bom, se vai ser positivo ou não. Mas eu acho que talvez seja uma oportunidade para o candidato, chegar mais próximo do eleitor e pedir o voto mesmo, de porta em porta, trabalhar com mais assiduidade. Enfim, eu acho que vamos ter que esperar, vamos ver o que acontece. Ali na base da sola do sapato, corpo a corpo, Eu acho que isso talvez seja, favoreça um pouco, já com diminuição de custos, já que as empresas não podem mais patrocinar essas campanhas milionárias, eu acho que agora é pedir o voto porta a porta. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora pudesse fazer para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Tá, eu acabei de ler esse livro tem poucos dias, é de uma amiga minha, Thaís Macedo. Ela é juíza do trabalho e o livro fala, é um livro muito bonito, muito emocionante. Ele fala sobre, uma alta reflexão, são memórias da Thaís, escrito aqui, e ele fala da Thaís que descobriu em 2013 um câncer, já em fase de metástase, e ela ensina aqui para a gente como lidar com isso. Então é um livro bastante interessante, muito bonito, e eu recomendo sim, a leitura dele é fascinante. Muito bem, boa indicação. Bom, voltando então ao tema aqui, eleitoral, doutora Sirlane, com essas mudanças, está havendo muita insegurança jurídica, digamos assim, que está provocando essa judicialização que a senhora falou? Você fala em relação muitas dúvidas, né? Com essas novas regras, sim, sem dúvida, sem dúvida. O candidato, ele fica, o partido fica preocupado com o que pode, o que não pode, cria porque você tem uma jurisprudência consolidada, você vai lá, você consulta, você sabe o que pode e o que não pode. E isso realmente leva à judicialização, sim, vamos ter que formar uma nova jurisprudência aí em torno dessas novas regras, mas que a Justiça Eleitoral está sempre disponível, a gente sempre faz encontros, esclarece, anteriormente a gente reúne com todos os partidos, com todos os candidatos, então para poder esclarecer, para a eleição transcorrer da melhor forma possível. Outra mudança impactante que tivemos aí desde 2010 é a questão da lei da ficha suja, ficha limpa, quer dizer, isso aí tem gerado muito recurso, muita dificuldade? Como a senhora avalia isso? Na verdade, a lei da ficha limpa, ela teve uma alteração muito recente agora, com o entendimento da STF, em que os candidatos que tiveram as suas contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas, anteriormente não poderiam candidatar-se, pela lei da ficha limpa. Agora, o entendimento da STF é que somente o Poder Legislativo pode desaprovar essas contas. Somente torna inelegível, na verdade, contas que foram desaprovadas pelo Poder Legislativo, ou seja, ainda que o prefeito ou ex-prefeito tenha tido a conta desaprovada pelo Tribunal de Contas, se foi aprovada na Câmara Municipal, ele vai poder concorrer. Então, houve uma alteração, sim, de entendimento do STF. Considerando que o Tribunal de Contas não seria uma instância judiciária, seria isso? Na verdade, o que foi debatido é que o Tribunal de Contas, o parecer dele é técnico. E seria opinativo. Essa foi a situação colocada lá no STF. Vamos ver o que acontece, Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Sirlane Maria Guimarães, da Vara Única da Comarca de Esmeraldas, cidade mineira e da região metropolitana de Belo Horizonte, que terá as eleições presididas 100% pelas mulheres. E falamos aí sobre as mudanças na legislação e também da baixa participação
das mulheres na vida política e eleitoral do país, de Minas e também de Esmeraldas. Doutora Silene, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer pelo recebê-la convite. aqui. Muito Tá? obrigada. O prazer foi nosso, obrigado. Ficaremos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.